As atividades do Fórum de São Paulo e a omissão completa da grande mídia em relação a ele. O que é o Fórum de São Paulo, né? E qual a ligação do PT e do presidente Lula com ele? Pois é, o Fórum de São Paulo é algo que o professor Olavo vem alertando há muito tempo nos artigos dele no Globo e outros jornais. E o Mídia Sem Máscara procura informar mais o leitor a respeito do Fórum de São Paulo, já que as colunas do professor Olavo são, enfim, são limitadas em espaço. O Fórum de São Paulo é uma organização internacional, fundada pelo Partido Comunista Cubano, em iniciativa Fidel Castro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um plano de implantar o comunismo na América Latina e de maneira coordenada com diversos organismos internacionais da pior espécie, como, por exemplo, as Farc colombiana, ELN, MIR e outras instituições, agindo de forma internacional, ou seja, são as diversas soberanias nacionais que esses grupos comunistas assumem nos diversos países latino-americanos, se reportando a uma instituição supranacional, que é o Fórum de São Paulo, para implantar um regime político da pior espécie, que é o regime comunista, enfim, né? Então, em linhas gerais, é isso o Fórum de São Paulo, né? O Fórum de São Paulo, que pelas últimas contagens, é que tem 84 organizações filiadas. Algumas delas são partidos legais, como o próprio PT, o PDT, o PPS, etc. Outras são entidades criminosas. Quer dizer, é um órgão sui generis, porque tem ali entidades legais e ilegais, todas articulando uma estratégia conjunta. Quer dizer, só isso já mostra a ilegalidade do conjunto. Porque se amanhã, por exemplo, vamos supor que eu sei lá, sou candidato a vereador, tá certo? E eu articulo a minha candidatura com o Fernandinho Beiramar, mesmo que eu não esteja recebendo nenhum dinheiro dele, mesmo que eu não tenha nenhuma participação no negócio sujo dele. A simples parceria política com a delinquência já é delinquência. Então, isso ninguém tem noticiado, o pessoal tem varrido isso para baixo do tapete. Agora, é curioso porque o Fórum de São Paulo, independente da nossa opinião sobre o Fórum de São Paulo, é uma entidade importante, supranacional, fundada por duas pessoas muito importantes, Fidel Castro e Lula. E cadê a mídia nacional debatendo sobre isso daí que é tão importante? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, só por isso você percebe que há notícias sendo ostensivamente escondidas do público. E os objetivos do fórum não somos nós do Mídia Sem Máscara que estamos dizendo que são esses. Eles constam todos em atas. Exatamente. Eles afirmaram isso. As atas estão no Mídia Sem Máscara. Máscara. A maioria das atas disponíveis na internet brasileira estão somente no Mídia Sem Máscara. Eles mesmos publicaram as atas. Não somos nós que estamos dizendo que eles vão implantar o comunismo. Publicaram... Eles tinham um site deles, do Foro de São Paulo. Sei, forosaopaulo.org. Aí eles... Estavam sempre as atas. Daí eu lia aquele negócio, porque eu não sou bobo, eu vou me informar. E lia e comentava aqui no Globo. De tanto eu comentar, começou a dar na vista, daí eles sumiram com o site, esvaziaram o site. E 6 meses depois voltaram com outra versão já expurgada, já tiraram as partes mais comprometedoras. Mas enquanto isso nós já tínhamos copiado todas as atas. Então hoje nós temos uma versão completa das atas do Foro de São Paulo, uma parte em português, uma parte de 1990. 1990, exato. São 14 anos já. E tem aquela reunião anual, e eles são 80 e tantos partidos e organizações que tomam parte, discutem e tomam as suas resoluções. As resoluções são obrigatórias para todos os partidos. Quer dizer que existe uma articulação continental do movimento comunista. E isso está lá tudo nas atas. Tá entendendo? E como é que uma coisa deste tamanho pode ser escondida durante tanto tempo? Você vai dizer que o sujeito da mídia, o chefe da redação, que esconde uma coisa dessa, não sabe o que está fazendo. Eu digo, mas eu não nasci ontem, não somos idiotas. Quer dizer, idiotas somos todos, de nascença. Mas não tanto, não precisa caprichar tanto. Tá vendo? Quer dizer, 14 anos escondendo. Vamos supor que durante os primeiros 5 ou 6 anos, ninguém reparasse naquilo, não desse importância. Mas aos poucos foi crescendo. Por exemplo, o Lula, alguns meses antes dele subir à presidência, ele ainda era o presidente do Foro de São Paulo. Ele presidiu o Foro durante 12 ou 13 anos. Todas as reuniões eram com ele. E cada reunião tinha as resoluções, ele assinava. A resolução tem um poder um valor de compromisso. Por exemplo, na última reunião, assinaram um compromisso que todas as 80 e tantas organizações se comprometiam a defender as Farc, a narco-guerrilha colombiana, contra o governo da Colômbia. E acusavam o governo da Colômbia de fazer terrorismo de Estado contra as Farc, contra os pobres traficantes. Isso está assinado lá pela mão do seu Lula.
Agora, depois ele sobe à presidência e diz, eu vou combater o narcotráfico. Quando ele disse isso, eu disse, o senhor não vai combater o narcotráfico, o senhor não pode combater o narcotráfico. Se o senhor combater o narcotráfico, o senhor não dura um minuto. Por quê? Porque a sua assinatura está lá. Não adianta, eu não nego que ele queira, eu não estou atribuindo más intenções a ele, talvez ele queira realmente combater o narcotráfico, mas não pode. Porque ele tem o que se chama rabo preso. Você quer mais rabo preso do que um compromisso assinado? Quer dizer que se ele for combater mesmo e pisar no calo da Farc, ele não dura 2 minutos. Tinha um pessoal do Partido Socialista Colombiano que apoiava antigamente a Farc, retirou o apoio, a Farc esperou uma festinha lá do partido, foi lá e matou toda a liderança no mesmo dia. Então, quando o Lula diz, não, esse pessoal do narcotráfico, como diz, ele tem bala na agulha, tem café no bule, ele sabe o que eles mandam nele. Ele não está livre para agir. Não estou colocando em dúvida a honestidade dele, não é este o ponto. Eu estou dizendo, ele pode querer fazer a coisa certa, mas ele não pode. E o Edward, ele explicou que começou, então, esse Foro de São Paulo, com uma união dos líderes, seria isso, da América Latina? O líder dessas instituições ideológicas seria de esquerda. Cuba com Fidel Castro, Lula aqui, Venezuela também, Cuba, Venezuela, envolvido Colômbia. Diversos partidos de esquerda, desde a Argentina até o México. Todos os partidos de esquerda, todos eu não diria, mas a grande maioria está lá. A grande maioria está lá. E o curioso é que a mídia não se manifesta, a grande mídia, né, não se manifesta a respeito disso, nem para dizer, olha, Foro de São Paulo é uma coisa desprezível, você não precisa, não vamos nem ligar para isso. É mentira. Simplesmente não. É porque já que o Olavo está denunciando há tantos anos, está falando, está colocando, você não encontra nunca alguém dizendo, dando uma justificativa, falando não. Tem uma coisa de desonestidade aí. Né? Você veja, a desonestidade chega ao ponto, né, uma coisa tão absurda. Por exemplo, na última eleição você tinha 4 candidatos. 3 deles pertenciam ao Foro de São Paulo. PDT, que era o Ciro Gomes, né? Não, perdão, Garotinho, pertence ao Foro de São Paulo. O PPS, que era o Ciro Gomes, pertence ao Foro de São Paulo. E o PT. Ora, existem resoluções do Foro de São Paulo, já de anos atrás, que colocam como prioridade para todo o foro eleger o Lula presidente da República do Brasil. Então, como é que o sujeito assina um compromisso de eleger o Lula presidente e no dia seguinte ele se apresenta como candidato fazendo de conta que é concorrente? Então, isso quer dizer, eu estou aqui acusando publicamente o seu Ciro Gomes e o seu Garotinho de ter participado dessa farsa conscientemente. Quer dizer, eles sabiam que tinham um compromisso perante toda a esquerda latino-americana no sentido de eleger o Lula presidente. Então, vão lá para servir de sparring. Você está entendendo? Como no boxe, tem um sujeito que está lá só para apanhar. E depois de apanhar, ele é premiado, como o seu Ciro Gomes foi premiado com o Ministério. E depois, ainda a nossa mídia tem a cara de pau de dizer que foi a eleição mais transparente da nossa história. Foi a eleição mais opaca, porque ninguém neste país ficou sabendo da coisa principal com relação à eleição. Então é uma situação muito anormal que está acontecendo. Mais dia, menos dia, isso tudo vai ter que vir à tona. Tá certo? Eu não vou dizer que as pessoas vão nos ouvir agora e todo mundo vai acordar. Fala, não é assim. Tá certo? A nossa audiência também é limitada, não é tão grande assim. Mas é absolutamente necessário que este país, se ele quer ter uma democracia, tá certo? Ele aprenda que é preciso ter a informação certa. Sem isso não tem democracia. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque houve um tempo que houve uma aliança do mal aqui, que era Collor, Menem, Fujimori e Salinas. 4 que foram quase que presos como ladrões. Veja, eu sou um homem e o partido tem uma história muito democrática. O partido tem relação com todos os países do mundo. Nós vamos poder provar
depois que ganharmos as eleições, que o Brasil vai manter uma relação muito eficaz, desde os Estados Unidos, desde a Argentina, desde a Europa, com todos os países, porque interessa a um país como o Brasil fazer alianças políticas, fazer acordos comerciais, fazer acordos culturais, e nós não vamos, a priori, vetar ninguém. Nós queremos aliança com todo mundo e vamos ser um país aberto para discutir todos os problemas com todos os países do mundo que queiram discutir conosco. Quero esclarecer que essa história não é uma história minha, é uma história que rola a todo momento na imprensa internacional, que eu queria ouvir, o que eu já esperava ouvir, sem dúvida nenhuma, de que isso é uma invenção absurda, provavelmente, dos seus adversários políticos. Queria tirar uma outra dúvida. Cotas para negros, você falou em métodos científicos no debate da Globo. Foi uma falha de expressão ou você imagina que possam ser aplicados métodos científicos para dizer quem é negro e quem não é negro no Brasil? Ô Boris, primeiro ainda voltando à questão internacional, não é a imprensa internacional que diz isso. Nós temos um jornalista que deve ser um grande picareta em Miami que escreveu isso. Foi só nesse jornal de Miami que saiu essa matéria. Companheiros e companheiras, em 1990, quando criamos o Fórum de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países e mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Graças a eles, o nosso continente se desenvolve de modo acelerado, com crescimento econômico, criação de empregos, distribuição de renda e inclusão social. Hoje, somos uma referência internacional de alternativa vitoriosa ao neoliberalismo. Claro que há muito o que fazer. Os fatos ocorridos, por exemplo, em Honduras e no Paraguai, mostram o quanto ainda precisamos lutar para que a democracia prevaleça em nossa região. A existência de colônias em nosso continente, como no caso das Malvinas, que evidentemente são argentinas, serve para nos lembrar que muito ainda deve ser feito para que a soberania nacional e regional prevaleça. E para isso, precisamos de mais integração latino-americana e caribenha. Nossos países ainda são marcados pela pobreza e pela desigualdade. Precisamos de mais crescimento econômico, políticas sociais e reformas estruturais para construir a sociedade desenvolvida, justa e fraterna que almejamos. Em tudo o que fizemos até agora, que foi muito, o Fórum e os partidos do Fórum tiveram um grande papel, que poderá ser ainda mais importante se soubermos manter a nossa principal característica, a unidade na diversidade. Quero me despedir de vocês dizendo que gostaria muito de estar aí, não apenas para integrar a delegação do Partido dos Trabalhadores, mas também para dar um forte abraço no meu companheiro Hugo Chávez. Sob a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Essas conquistas precisam ser preservadas e consolidadas. Chávez, conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será a nossa vitória. Um forte abraço, um abraço fraterno e graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina.